Luiz Gustavo Medina, sua pergunta, por favor. Oi, Léo. Você acha que mudou muito o jeito de escrever livro nos últimos tempos, dado todas essas informações que você compartilhou sobre a mudança das pessoas, dos leitores, dos adolescentes? Você tem esse cuidado, essa preocupação? Ou você já vou fazer o que tem que ser feito e eles que se adaptem a isso e aprendam? Antes do Ilan responder, só repetir que é o Ilan Brenman, que está conosco, um dos autores de maior sucesso nesse país e uma pessoa simpaticíssima. E daqui a pouco você conta mais do Ventania, que a gente deu o gancho. Já emenda nessa no Teco, por favor. Tá bom. Uma excelente pergunta, Teco. E eu não escrevo... a gente foi ver a peça da Clarice, né, com a Beth Goulart, né? E a Clarice Lispector, ela dizia que ela não escrevia pensando no leitor, que isso estremece o escritor. Quem é esse leitor? Né? É uma coisa complicada. Então, quando eu escrevo, eu não fico pensando muito para que idade eu vou escrever, qual vai ser a temática que eu vou educar a criança. Eu acho que isso não é, na minha humilde opinião, a literatura que as pessoas desejam. Eu escrevo porque eu amo, porque eu sofro, porque eu tive 2 filhas pequenininhas que eram capetas, endiabradas, poetas, filósofas. Eu escrevo porque eu tenho um deslocamento para minha própria infância, eu tenho um olhar para fora e para dentro o tempo inteiro ligado. Me interessam muito mais as formigas do que os elefantes, o que é tudo que todo mundo vê, todo mundo vê. O singelo, o pequeno que me interessa. Então, dessa colisão da própria vida, eu faço a literatura. E quando essa literatura ela termina, ela está pronta, quando a gente fala de literatura infantil destinada à infância... vou falar uma coisa aqui. Você está falando um monte. Vou falar agora uma coisa Mais aqui. Uma coisa provocadora aqui. Diga. Que falando de literatura para a infância. Assim, a coisa que mais me pega, que me irrita... Vai encher minha rede social com isso agora. Que mais me irrita... Eu sei que as pessoas não fazem por mal, né? O pessoal não faz por mal. Quando chegam para mim e falam assim... Ilan, qual é o seu próximo livrinho? Gente, livrinho, tipo... Por quê? Porque o livrinho parece que é algo menor. Só que, pensa comigo. Por ser livro infantil? Por ser livro infantil, que é algo menor. Mas pensa aqui comigo. Vou contar uma fofoca literária. Olha lá, Zé, sem falar nomes. Eu estava numa feira literária muito conhecida aqui no Brasil, isso tem muitos anos, e conheci um escritor, com escritores, né, do Brasil, de fora, enfim, conheci um escritor que eu não conhecia, que eu ainda adoro a literatura dele, gosto dele, mas eu conheci ele pessoalmente, como fã, mas, cara, um romancista. Quando uma pessoa me apresentou, uma outra escritora me apresentou, olha, esse aqui é o Ilan, ele escreve para criança, ele fez um gesto com a mão, uma coisa assim, meio assim, instantânea, fazendo assim como um gesto, quem tá na rádio aqui, de mexendo como se fosse algo menor, né, um gestinho assim, pra criança, qualquer coisa. Aí eu respirei fundo e falei assim pra ele, e eu gosto dele, eu separo autor e obra completamente. Eu posso falar sobre autores completamente horrorosos e livros lindos. Né? E posso falar isso do monte. Karajan, exatamente, tá. Não tem problema nenhum, Wagner e tudo mais. O que acontece? Aí eu falei assim pra ele, assim, respirando fundo, falei o nome dele, que eu não vou falar aqui. Falei, olha, se não fosse por mim e por outros colegas, você não teria leitores. Eu preparo o leitor para ler o romance para você. Como você quer que ele chegue para ler a sua obra maravilhosa, porque é maravilhosa e continua maravilhosa, se você não tem autores que escrevem para criança, que formam essas crianças para lerem não só os livros, mas para lerem o mundo. Você está falando aqui de política, de sociedade, de afetos. Você lê para a criança literatura infantil destinada à infância, você está preparando ela para a vida. Você está preparando ela para ter empatia, para entender seus pesadelos, seus medos. Você está vinculando, tendo vínculo com ela. Então, quando eu vou escrever as minhas obras, eu não fico pensando de novo em salvar o mundo, em educar. E por causa disso, eu imagino que isso ajude. As pessoas chegam para mim e falam aqui no Brasil, fora do Brasil, Ilan, o seu livro fez isso para mim. Obrigado. Eu falei, gente, ele nasceu por outro motivo. Uma mãe que falou para mim uma vez assim, o meu filho perdeu um pedaço de um dedo. Ela me contou o pedaço do dedo, né, do filho. E ele não queria ir pra escola, porque ele estava sem um dedo. Chegou na minha mão, diz a mãe, um livro que você escreveu chamado A Cicatriz, que é um livro antigo, conta de marcas. Ela falou, eu li mais de 1000 vezes, ele pediu repete. Depois, ele falou assim pra mim, o filho pra mãe, ela me contando.
Depois de 1000 vezes, ele falou assim, mãe, eu quero ir pra escola agora. Eu falei, por quê? Porque eu quero contar a minha história. E pegou o livro. Eu não fiz esse livro pensando nesse menino. Eu fiz esse livro porque a minha filha se machucou. E eu vi a interação dela com a mãe. Me veio milhões de coisas na cabeça. Eu sentei e comecei a produzir. Depois, claro, a parte do suor, de desenvolver. E saiu a literatura. A arte é assim. Bonito, a arte é assim. A arte é assim. Zé, você tem livros infantis que você lembra de ter lido e que te marcaram? Cara, é curioso, né? Na nossa geração a gente não tinha essa abundância de títulos infantis que a gente tem hoje, né? A minha experiência, acho que foi a de vocês também, não era de um... Primeiro que, assim, na minha família não era uma família que me levava nas livrarias como os pais levam hoje no final de semana, por exemplo. As livrarias eram raras na minha infância, eu lembro, assim, não era qualquer lugar que tinha. E o meu contato com o livro, assim, por amor, assim, pelo meu interesse, começou na pré-adolescência. Aí já pega a Agatha Christie, já pega o Marinho aqui no Brasil, Marcos Rey, já pego esse povo. Agora, infantil, eu não me lembro de ter tido tanto contato assim. A não ser aquelas histórias, né, europeias, que eram recontadas, tipo Barba Azul, essas coisas todas que a gente passou muito, Green, exatamente, tudo isso, né. Você, Teco, eu, por exemplo, só para ver se você pegou a mesma coisa, que o Teco é mais novo, né? Não sei se você pegou isso, Teco. Coleção da Abril na banca, Ilha do Tesouro, todos esses. Então, a Ilha do Tesouro é um livro que eu li umas 3 vezes, assim, adorava esses livros. Tinham vários, Robson Crusoe, tinham esses livros, muitos. Eu lembro que eu li um livro que eu adorei, assim, que era O Menino do Dedo Verde. Tinha um do Veríssimo, que era As Aventuras do Avião Vermelho. Eu lia livros assim, mas na adolescência não, ali com 11, 12 anos, com a escola, é que começou a ter mais uma periodicidade, porque também tinha uma obrigatoriedade, né? Mas eu gostava de ler. Eu sou do Gênio do Crime, por exemplo. Virou filme, agora vão estrear o filme daqui a pouco. Adoro. É a primeira imagem, mas isso é exatamente o que o Zé falou. Não é exatamente infantil, né? Mas é a minha primeira memória de um livro que eu adorei quando criança. Zé, já emenda daí, por favor. William, uma coisa que acho que tem muito a ver com o nosso papo, que acho que é um dos grandes mistérios da gente que mexe com livro no Brasil, né? Que é o que acontece com esses leitores apaixonados, pequenininhos, que estão lendo todos esses livros, que estão pedindo para os pais levarem nas livrarias e depois se tornam adultos que param de ler. Você tem alguma explicação formulada sobre isso? Tem pesquisas interessantíssimas que se faz aqui no Brasil, pesquisa como o Retrato da Leitura, que acontece a cada 2 anos, e assim, a gente vai melhorando e piora, vai e volta, então a última fala que a gente perdeu 7 milhões de leitores, enfim. Mas o que essas pesquisas sempre mostram, Zé? Que de 0 a 9, perfeito, que você falou, eu falo 0, porque começa desde bebê, viu? Eu tenho milhões de histórias, não vai dar para contar aqui, mas de leitura para bebês, em hospitais públicas, coisas lindas, assim, de chorar. As pessoas vão chorar se eu contar essas histórias, assim, de lindo. Óbvio que o bebê não entende como uma criança menor, mas ela entende que aquilo que você está contando é uma linguagem narrativa, tem ritmo, enfim, tem coisas belíssimas que eu vivi em hospitais públicos nos anos 90 e formando pessoas para lerem para bebês. Então, de 0 a 9, você tem razão. As pesquisas mostram que sempre está aumentando. Aumenta a ver com a escola que vocês falaram, com as livrarias, com os Sescs. Pai e mãe, que está me ouvindo agora, e fala assim, tô sem grana para comprar livro. Tô sem grana. Porque tá. Ou não tenho condições, não tem desculpa hoje em dia. Livraria, você entra e lê para o seu filho, não precisa comprar. A livraria não vai ficar brava. Tem Sesc, tem bibliotecas, tem as bibliotecas comunitárias, as bibliotecas públicas. Então não tem hoje desculpa para não ler. É claro que adquirir o livro seria muito bom. Se você gasta no final de semana no fast food R$150, você comprar um livro de R$50 para o seu filho, vai mudar a vida dele. Então também tem essa questão. A partir dos 9 anos, acontece uma latência mesmo, Zé. Isso acontece uma latência, isso é normal. Adolescente, ele tem essa latência em tudo. Ele quer se distanciar dos pais. Então, pais que são leitores, se meu pai lê, minha mãe lê, não quero ler. Tô com 10, 11, 12, 13 anos. Alguns dizem, não quero ler. Mas se você consegue plantar isso na infância, eu garanto, lá na frente, se tiver um bom trabalho com 18, 19, 20, isso retorna, porque as bienais, e o Zé, né, o Teco, você vai para uma Bienal do livro, só tem jovem. Só tem jovem. Vai pra Frankfurt. Mas eu acho uma outra coisa, desculpa te interromper, claro. Só acrescentando. Alguns influencers de livro têm sido muito importantes nisso, né?
Nossa, muito importante. E fazer esse papel mesmo de despertar para esse jovem. Eu vejo que tem muito sucesso falar de livro na rede social. Muito sucesso. Acho que a latência que assusta um pouco, esse momento de ele se afastar, o celular também, obviamente, mas dá para resgatar. Se você despertar... Eu lembro uma vez, eu estava numa escola, vai vindo as memórias, uma escola privada aqui em São Paulo, 13 anos os moleques. Eu escrevo também um pouquinho para adolescente, não muito. Aí eu terminei o meu encontro, aí o menino levantou a mão e falou, Ilan, dá uma dica de um livro. Vai gostar dessa história, né? Dá uma dica. Falei, eu pensei, será que eu vou falar? Vou falar. Aí eu arrisquei e falei, é o seguinte, eu tô lendo um livro, vou dar uma sinopse rápida. É um cara que não tem sucesso com as mulheres e ele é pobre. O pessoal já ficou tudo com o olho aberto. E esse cara tá numa feira, assim, angustiadíssimo. Ele era muito inteligente, mas com as mulheres e dinheiro nada. Aí um cachorro se aproxima dele, ele fala, cachorro desgraçado, não sai de perto. Vai pra casa com as compras, o cachorro então de repente vira um homem. Terno escuro, óculos escuros, chapéu escuro, e diz, eu te conheço. Com as mulheres nada, dinheiro nada. É inteligentinho, né? Mas o que serve? Quer mudar? Quer ter dinheiro? Quer ter mulheres? Quero. Então, venda sua alma pra mim. Como assim? Venda sua alma. Tá, eu vendo. Onde eu assino? Ele pega lá um pergaminho, pega uma tinta, fala assim, isso aqui é tinta? Não, né? Diz o homem de terno, isso aqui é sangue. Sangue? Como assim? Sangue. E eu quero o seu sangue também. Fala, tá bom, ele dá o sangue dele, assina. Na hora que ele assina, vendendo a alma, calma, na hora que ele assina, eu falei assim, vocês querem saber o final? Queremos! Falei, não vou contar pra vocês o final. Mas que livro que é esse? Falei assim, não, você fez uma sinopse rápida aqui de um livro de um autor alemão chamado Goethe, ele foi Fausto. Aí a professora me olhou, você tá maluco? Falei, não, mas tem uma adaptação, porque eu já conhecia, tem uma adaptação da Christine maravilhosa pra jovens, que ela era da companhia e tudo mais, fila para pegar a adaptação. Então esse jogo que o pai, a mãe, o professor pode fazer, despertar esse interesse aí nos jovens. Muito bem, duas coisas importantes. Eu acho que tem uma outra coisa também que eu acho que é uma coisa que alguém já deveria ter uma fórmula para isso. Eu acho que o que mata o leitor é você fazer a pessoa ler um livro que ela não está gostando, né? Obrigá-la a terminar, ou a ter que ler um livro porque tem prova para isso. Ou a pessoa lê um livro na hora errada, né? Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo assim, Machado de Assis, por exemplo, que eu acho que na idade errada. Você não está preparado para ler aquilo, não está no clima, não sei. Acontece muito hoje com a gente com filme, né? Às vezes você vê um filme que um adora, você, não me pegou num dia bom, achei mais ou menos. Mas livro, eu vejo que precisava se achar uma fórmula de estimular a pessoa a ficar lendo livros que ela tem interesse. Claro que ela precisa ler alguns clássicos, algumas coisas importantes. E talvez esse jeito de contar a história, de preparar o ambiente, né? Assim, a minha relação com literatura, por exemplo, mudou muito a partir de um professor bom do colégio que todo livro que ele dava para ler, ele fazia uma aula inteira contando como era aquela época daquela história que se passa o livro. Então você já chega ambientado a saber da guerra, da família, da rixa, de por que assim era assim. Se a gente não fizer isso, é difícil, porque o cara pega um livro, acha chato, não lê, pega outro livro, não gosta, fala, isso aqui é muito chato, né, de ler, né? Ele precisa pegar gosto também, e isso vai quando ele pega um livro e adora, né? Antes de você completar a resposta, duas coisas importantes. Uma que o nosso chefe está nos ouvindo, viu, Zé? Isso é importante, né? Parece que está gostando. E a segunda é que o Marrocos está ganhando de 1-0 da Escócia. Eu queria pedir para o resultado se manter, por favor, que vai ser minha primeira vitória no bolão depois de alguns meses. Caso isso aconteça, tá? Então Carille neles, recua e segura esse resultado. Segura aí. Vai lá, Ilan. E, Teco, concordo 100% com você, e eu quero falar mais uma coisa para os nossos ouvintes e espectadores. Eu vou falar com muita tranquilidade, serenidade e garantia. Fale. Existe você que não gosta de ler. Você que está aí no carro ou em casa, você é um jovem, ou você é um adulto que teve uma experiência ruim, como o Teco falou, não teve aqui esse professor maravilhoso que despertou e você fala, eu não gosto de ler. Isso eu vou falar isso para você, que não gosta de ler. Eu vou falar com tranquilidade aqui. Existe um livro te esperando. É como um amor. Eu não encontrei a pessoa ainda. Às vezes ela tá atrás de você. Tem um filme argentino que mostra, esqueci o nome, que a pessoa tá atrás dela, enfim, tudo mais. Você precisa procurar. Este amor literário, ele existe. Você não encontrou. Eu odeio ler. Foi o que você fez na hora errada. Exatamente o Teco falou certo. Então, procure. Vá para a livraria.
Você tem lá o Kindle, baixe lá no Kindle, que seja ótimo. Ele está te esperando. Para criança não tem desculpa. Para criança é você pai e você mãe. Então não adianta. É muito importante que ela está falando de despertar o amor da leitura para o meu filho. Mas você, pai e mãe que está me ouvindo, você é um leitor? Você é um modelo de leitor? Então precisa ser um modelo de leitor para o seu filho gostar. Não adianta falar assim, eu acho importante estar o dia inteiro no X e no Instagram. Nada contra, você faz o que você quiser, mas depois não fala que seu filho não está lendo, né? Então você tem que ser um modelo de leitor. Eu tenho que ir para o intervalo, vou para o intervalo e depois você repórter CBN e fala, Wender, querido. Só para emendar aqui no que o Ilan está falando, temos uma pergunta aqui do Thiago Valquir, de Brasília. Ele comenta que ele não tem o hábito da leitura, mas tem uma filha de 4 anos de idade e ele gostaria de mudar isso, incentivar mais a educação dela. Ele queria saber dicas sua, Ilan, por onde ele deve começar? Sim, pergunta maravilhosa, respostas assim objetivas. Leve a sua filha para livrarias, leia para ela à noite, compre livro para ela, compre livro. Tem pesquisas mostrando que pesquisas que têm livros para os seus filhos, eles vão melhor na escola, porque a imaginação está ligada à aprendizagem. Sem imaginação não há aprendizagem. O Galileu Galilei, eu estou lendo agora, relendo o Siderius Núncio, Mensageiro das Estrelas, que ele revolucionou o mundo. Esse cara, o Galileu que mudou, a gente está aqui hoje por causa do Galileu, não vou estender, mas o Galileu, ele transformou o olhar dele através da literatura. Ele leu Orlando Furioso. O cara tinha uma imaginação tão grande que juntou com a inteligência dele. Sem imaginação não há aprendizagem. Leve para a livraria, leia história para ela, leia você livros para ela olhar você lendo, compartilhe narrativas com ela, momentos que ela vai lembrar lá na frente. Que gostoso foi aquele momento que meu pai parou o que estava fazendo para abrir um livro e mostrar o que tem dentro desse livro, que é coisas engraçadas, coisas que tenham aventura, que tenham amor, que tenham afeto. Eu não vou mais pro intervalo. Eu vou esperar 2 minutos, que daí a gente vai pro repórter e aí eu vou pro intervalo. Ô, Teco, quer falar de uma dica, só pra gente, ou quer falar do Brasil? Tem 2 minutos. A gente não precisa falar com o Ilan toda hora. Podemos agora... Preciso só falar do meu último livro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, já tem outro? Não me abandone. Nesse intervalo você escreveu outro? Não. Esse aqui é com uma iraniana que eu fiz, maravilhoso esse livro. Com uma iraniana, agora peguei você. Muito legal, muito bacana. Você vai falar desse livro, calma. Mas quer falar uma dica, Teco? Já fazer um anúncio da sua dica e de filme, de série, de alguma coisa, só pra gente falar de outro assunto, depois a gente volta com o Ilan. Se você tá falando Ilan, mas é Ilan, você percebe? Sutilmente, quando ele fala Ilan. Fala, Teco. Ou quer falar do Brasil? Não, eu acho que a gente está falando da dica, a gente está falando sobre isso. Tem que incentivar os filhos a lerem, a ir ao cinema, a verem, dependendo da idade, verem séries, né? Tem que pegar, tem que descobrir o que gosta. Acho que quando a criança descobre o que gosta, ela começa a ir atrás e se apaixona, como acontece com a gente hoje. Só não pode deixar desistir. Acho que não pode forçar a barra de tem que ler esse livro porque eu gostei, você vai gostar. Mas também tem que achar esse meio termo, de não obrigar, mas incentivar para que ache, porque de fato é muito bom, e acho que às vezes demora um pouco para pegar no tranco, mas sempre pega, porque quando a pessoa acha um livro que ela gostou, um herói que ela gostou, o Zé falou de Agatha Christie, né? Eu sou um cara que, quando eu descobri Agatha Christie, eu li todos da Agatha Christie. Se eu não tivesse tido Agatha Christie, eu talvez não teria lido, mas assim, foi o que me pegou, assim, acabava um livro, eu queria comprar o próximo, porque eu queria descobrir quem era o assassino. Nunca descobri, mas adorava comprar para isso, né? Então, cada um tem a sua zona de interesse ali, né? Eu tenho a impressão, claro, não tenho essa referência total, mas é que você lê mais hoje, eu tenho lido bastante, toda vez que você fala no programa, você já se lê com muita frequência do que você lia antes. E o Zé, profissionalmente, até se treinou a ler bastante, né, Zé? O que é a prova de quanto mais a gente lê, mais a gente lê, né? Isso é fato, isso acho que é dado factual, assim, com certeza. Como tudo, você treina teu corpo, né? Você anda, você corre, você faz uma maratona, é gradual, mas você conquista as coisas, né? Com certeza.